Que todos os justos se alegrem pela obra de Yahweh, toquem a harpa em louvor a Yahweh e cantem a Yahweh uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela, ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem, criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Yahweh como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e depende de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Yahweh salvará. Ó Yahweh, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Bondoso Pai, é fato e é verdade que nós confiamos em ti. Em nome de Yahushua o Mashiach, Pai, coloco-me em tua presença, na qualidade de profeta escolhido por ti, pois não foi eu, Pai, que me elegi profeta. Não foi eu que me escolhi antes de entrar no útero da minha mãe. Mas tu, ó Pai, desde os tempos antigos, tu já havia me escolhido, Pai, para ser a pessoa que tu quer que eu seja. Então, Pai, em nome de Yahushua Mashiach, eu quero te pedir, Pai, que tu abençoe, Pai, a vida do teu servo, fazendo com que, Pai, ela seja uma bênção a todos aqueles que entram em contato com ela. Que o teu servo, Pai, possa ser uma bênção e que o teu nome, Pai, possa ser anunciado com maestria, com justiça, sobretudo com fidelidade e, sobretudo, Pai, com responsabilidade. Coloca as palavras certas nos lábios do teu servo, para que ele possa falar do teu amor e também do amor de Yahushua por nós. Faz com que tua verdade e bondade nos preserve. Em nome de Yahushua o Mashiach. Shalaim de Yahushua aos irmãos. É um prazer nós nos encontrarmos aqui mais uma vez para mais um estudo da palavra de Yahushua. E hoje nós vamos falar, irmãos, do selo do tempo do fim. O selo do tempo do fim, irmãos, foi retirado. O selo do tempo do fim foi aberto. A profecia de Daniel 8 está nua e crua diante de nossos olhos, a ponto de podermos entender tudo aquilo que ao longo dos anos foi deixado para trás, não foi muito tocado, porque realmente no tempo passado Daniel 8 ou Daniel 8 era extremamente complicado. Mas agora está aberto diante de nossos olhos a profecia de Daniel 8. O selo da profecia, irmãos, está aberto. E nós vamos entender, dentro dessa conjuntura profética, que Yahweh é fantástico e que ele faz a vontade dele, da maneira dele, do jeito que ele quer. E isso, irmãos, a gente não pode abrir mão. E nós, já que vamos falar de profecia, e nós vamos falar especialmente da profecia de Daniel, capítulo 8, na nossa Bíblia paganizada é Daniel, mas no hebraico é Daniel. E nós vamos agora, irmãos, abrir aqui, não a Bíblia em si, mas aqui a estátua do sonho de Nabucodonosor, e vamos fazer aqui um relato sucinto, na medida do possível. Nós, irmãos, nós vamos ver aqui que Daniel, ou Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8. Em Daniel 2, a cabeça de ouro representa Babilônia. Em Daniel 7, o leão
ou o leão. O leão representa também Babilônia. Já no capítulo 8, não nos é revelado cabeça. Porque a cabeça no capítulo 8 de Daniel, ela não aparece. E vocês vão entender por que a cabeça não aparece no capítulo 8. Porque ela vai destruir a base dos reinos deste mundo quando Yahushua voltar. O peito de prata representa os medos e os persas, que também é representado pelo urso e também pelo carneiro. Né? Carneiro com 2 coernos, carneiro com 2 chifres. Então aqui nós estamos vendo toda essa conjuntura. O bronze representa a Grécia, também o leopardo é a Grécia, o cabrito, né, ou o carneiro representa a Grécia. Todos esses símbolos aqui representam a Grécia, que é o ventre de bronze. Agora, pernas de barro, besta feroz. Quem é a besta feroz? É o poder civil religioso, o papado, Roma. E também delos coentro vento sai, é o coerno pequeno. Dos 4 ventos sai o chifre pequeno. Irmãos, eu nunca fui para a escola estudar espanhol, não, nem portunhol, não. O arranhar aqui que eu estou arranhando, eu sei que é a qualidade que Yahushua me concedeu para ler um pouquinho isso aqui, porque eu só achei esse documento nesse idioma. Eu não achei esse documento no idioma, no português. Então agora aqui, pernas de ferro e barro. Pés de ferro e barro. Reinos divididos. 10 coerno pequeno. 10 chifres e um chifre pequeno. E o coerno pequeno cresceu em grande maneira. O coerno pequeno cresceu em grande maneira. Eu estou aqui um pouco do portunhol. Eu estudei só até a 6ª série, irmãos. Então, eu não tenho desenvoltura para falar. Mal falo português, quanto mais outros idiomas. A pietra cortada não por manos humanas, não por mãos, a pedra cortada não por mãos humanas. O juízo investigador, o juízo que investiga, aqui, o juízo, né? A cena do juízo, limpeza del santuário celestial, e essa limpeza aqui não é uma limpeza no santuário celestial, porque a limpeza no santuário celestial foi feita quando Yahushua expulsou Satã e seus anjos de lá. Os seus rebeldes que se rebelaram contra Yahushua e acompanharam Satã. Então o santuário celestial já está puro desde a expulsão deles de lá. A limpeza que tem que acontecer é no santuário do nosso corpo, porque o nosso corpo está contaminado, irmãos. Está contaminado pelos enganos de Roma. La piedra que enche toda a terra é o reino do Mashiach. Eles botaram aqui Cristo, mas a gente que conhece a verdade, a gente não pronuncia isso aqui. É o reino do Mashiach. É o reino dado a luz puro, a luz sagrados. Por que é luz puro e luz sagrado? Porque puro está propício, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Se for usar a palavra santo e no sentido literal da palavra santo, que significa separado, nós não somos separados de Yahushua e nem de Yahushua. Então aqui é o reino dado a luz puro, a luz sagrado, a luz justos, mas nunca aos separados. Então essa palavra santo aqui, irmãos, vocês podem acreditar, é uma palavra paganizada e um dos nomes de blasfêmia que a besta carrega. A besta carrega nome de blasfêmia. Isso está em Apocalipse 17:3. Então aqui, por fim, acontece então o juízo executivo, aonde Yahushua bota ponto final
na história de pecado e pecadores. E nós agora, meus irmãos, nós vamos agora para Daniel, capítulo 8. Nós vamos para Daniel, capítulo 8. E vamos ler dentro da conjuntura profética. Nós vamos ler dentro de uma conjuntura profética. E é preciso ler dentro de uma conjuntura profética. No terceiro ano do reinado de Belsazar, eu tive outra visão. Parecia que eu estava na beira do rio Ulai, em Suzã, uma cidade cercada de muralhas, que fica na província de Elão. De repente, vi perto do rio um carneiro que tinha 2 chifres compridos. Um deles tinha nascido depois do outro, mas era mais comprido. O carneiro estava dando chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal ou pessoa podia resistir-lhe. Vou tomar uma água aqui. Então, podia resistir-lhe ou escapar dos seus ataques. Ele fazia o que queria e ficava cada vez mais poderoso. Estava eu pensando nisso quando vi um bode que vinha do oeste, correndo tão depressa que as suas patas nem tocavam o chão. E ele tinha um chifre só, bem grande, que ficava entre os olhos. Correu até o lugar onde estava o carneiro que eu tinha visto, perto do rio, e o atacou com toda a força. Eu vi o bode furioso atacar o carneiro e quebrar os 2 chifres dele, pois o carneiro não tinha força para se defender. O bode jogou o carneiro no chão e o pisou com as patas, e ninguém podia salvar o carneiro da fúria do bode. Ele ficou ainda mais poderoso, mas quando o seu poder chegou ao máximo, o seu chifre foi quebrado, e em lugar dele nasceram 4 chifres compridos, que cresciam para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Esse reinado aqui, irmão, esse reino aqui é o reino de Alexandre o Grande, é o reino da Grécia. Alexandre o Grande, quando conquistou todo o mundo conhecido da época dele, e logo ele conquistou, logo também ele morreu de cirrose hepática. E então saíram 4 generais do governo do reino de Alexandre o Grande, mas nenhum dos 4 tinha o poder que Alexandre o Grande tinha. Então o reino ali, ele foi governado por 4 generais. Vamos dar continuidade. De um desses chifres nasceu um chifre pequeno, que foi crescendo e se estendendo para o sul, para o leste e para a terra formosa. Esse chifre pequeno, irmãos, é Roma. Cresceu tanto que chegou até o lugar onde está o exército, do céu, que são as estrelas. Jogou na terra alguma delas e as pisou. Quando isso aconteceu? Quando César Nero matou muito crente nas arenas. Então, as estrelas do céu, do Chamaim, foram jogadas por terra. Chegou até a desafiar o comandante desse exército. Quem é o comandante desse exército? Iauxa. Acabou com os sacrifícios diários que eram oferecidos a esse comandante e deixou o seu templo todo estragado. Tá vendo, irmãos? A ponta pequena deixou o templo todo estragado. Qual o templo que ela deixou todo estragado? Foi o templo lá do céu? Não. Não foi o templo lá do Chamaim. Foi o santuário aonde habita o Ruach Kadosh. Estragado de que maneira? Nós vamos entender mais para frente. Não saia do vídeo. Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Está prestando atenção no verso 12? Em vez do sacrifício diário, foi apresentada uma oferta nojenta. Ele acabou com a verdadeira religião e tudo o que fez deu certo. Observe que tudo que ele fez deu certo. Depois ouvi 2 anjos conversando e um perguntou ao outro: quanto tempo vai durar aquilo que apareceu na visão? Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada em lugar do sacrifício diário? Está vendo, irmão? Tem uma oferta nojenta sendo apresentada no lugar do sacrifício diário. E daqui a pouco nós vamos descobrir que oferta nojenta é essa.
Por quanto tempo ficará estragado o templo e derrotado o exército do céu? Aqui está falando de nós, irmãos, porque nós fazemos parte do exército do céu. Aqui não está falando dos anjos. Os anjos estão subindo e descendo, trazendo ajuda, trazendo auxílio, nos guardando, porque os anjos de Iau acampam ao redor dos filhos de Iau. E ouvi a resposta: tudo isso vai acontecer depois de 2.300 tardes e manhã. E durante esse tempo não será oferecido os sacrifícios. Está vendo? Durante esse tempo não será oferecido os sacrifícios. Depois disso, o templo será purificado. Partindo do princípio, irmão, que o templo é o nosso corpo, então nós seremos purificados. E nós vamos entender purificado de quê? A gente precisa ser purificado. Agora, do quê? Daquilo que está sujando o santuário. E eu estava procurando entender o que tinha visto quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. E ouvi uma voz humana que vinha do rio, Ulai, e gritou assim: Gabriel, explique a visão a esse homem. Aí Gabriel chegou mais perto de mim, e isso me deixou muito assustado. Eu me ajoelhei e encostei o rosto no chão. E ele disse: Você, homem mortal, precisa entender a visão, pois ela é a respeito do tempo do fim. Ou seja, do nosso tempo, irmãos. A visão que Daniel estava vendo há mais de 2.700 anos atrás, a visão que Daniel estava vendo era dos nossos dias. E ele ainda falava quando desmaiei e caí de bruços no chão. Mas ele me pegou, me pôs de pé e disse: Eu vou lhe contar o que vai acontecer quando passar a ira do Criador, pois essa visão é a respeito do tempo marcado para o fim. O carneiro com 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia, tá vendo, irmão? O carneiro representa os reis da Média e da Pérsia. E o bode é o rei da Grécia. E o seu chifre grande é o primeiro rei desse país. O chifre grande era nada mais, nada menos do que Alexandre o Grande. Os 4 chifres que nasceram quando o primeiro chifre foi quebrado representam os 4 reinos em que o país será dividido. Mas esses reinos não serão tão poderosos como o primeiro. Ou seja, os 4 generais, eles não tiveram o poder igual teve Alexandre o Grande. Por quê? Porque o poder estava dividido em 4. Ou seja, cada um dos 4 generais só tinha 1/4 do poder. O país foi dividido em 4. Eles só tinham 1/4 do poder, cada um. E Alexandre o Grande, ele tinha todo o império na mão. Ele, quando foi rei, ele era rei de todo o império. E esses 4, o império foi dividido em 1/4 para cada um. Porque, ó, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. 4/4 representa um inteiro. Então, quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades estiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Esse rei cruel e enganador, irmãos, é a ponta pequena. É Roma papal com Roma imperial. Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. O poder dele não é pela própria força dele. A gente sabe pela força de quem é. Causará destruições terríveis, acabará com povos poderosos e também com o povo do Criador. Fará com o que quiser e prosperará sempre. Ou seja, vai prosperar até o fim, irmãos. Com a sua presença, ele enganará a todos. Ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Finalmente, ele desafiará o Criador, o Rei dos Reis, mas será destruído sem o uso de força humana. É a pedra, irmão, lançada sem uso de força humana. E Gabriel, terminou assim. Você já ouviu a verdadeira explicação dos sacrifícios da tarde e da manhã, mas não diga a ninguém o que quer dizer a visão que você teve, pois ainda vai demorar muito tempo até que ela se cumpra.
Eu, Daniel, passei vários dias abatido e doente. Depois fiquei bom e comecei a tratar dos negócios do governo, mas continuei muito preocupado com a visão, pois não conseguia entendê-la. Por que ele não conseguiu entender, irmão? Por que ele não conseguia entender a visão? Porque a visão é concernente ao nosso tempo. A visão se refere ao nosso tempo, ao tempo do fim. E como nós lemos na profecia, diz que o sacrifício contínuo iria ser tirado e iria ser colocado o sacrifício nojento, o sacrifício abominável. O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Lembra lá de Mateus 24? E Alcha disse, Mateus 24, 15. Quando vide o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ou o profeta Daniel, que estaria no lugar santo. Deixa eu ver aqui, irmão, não custa nada eu botar aqui e deixar a própria escritura nos falar. Matitial 24, Matitial 24, 15. Matitial, que é o livro de Mateus, 24, 15. Olha aí, Alcha dando para nós, irmãos, o meio de nós entendermos. Ei, Alcha, nós não lemos aqui Jesus, jamais. E vocês vão entender por que você não deve ler Jesus aqui. Ei, Alcha continuou. Vocês verão no lugar puro, o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Tá vendo, irmão? E Alcha continuou. Vocês verão no lugar puro o grande terror. Que grande terror é esse que estaria no lugar puro? De que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, irmãos, existe uma coisa que a gente precisa entender desse terror que estará, e Alcha continuou, vocês verão no lugar puro o grande terror de que falou o profeta Daniel. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, irmãos, nós aqui, deixa eu ver se eu acho uma outra tradução aqui, que pode... Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar puro, quem lê, entenda. Tá vendo? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar puro, quem lê, entenda. Que está no lugar sagrado. Porque aqui, irmãos, o santo é separado. Então aqui está no lugar sagrado. A gente pode entender que é o sagrado do sagrado. É o compartimento mais sagrado do templo. Então, está no lugar sagrado, quem lê, entenda o que é o abominável da desolação. Nós vamos entender tudo isso aí agora. Primeiro, nós vamos agora buscar, irmãos, entender o abominável, o que é o abominável da desolação. Nós vamos buscar agora entender isso aqui. E isso, irmãos, é de grande valia, de grande serventia para nós. Aqui, nós temos Iesu, que significa Jesus no português. No latim, Iesus, no português, Jesus. Então, nós aqui, irmãos, vamos fazer agora aqui, deixa eu ver aqui se vai funcionar aqui. Eu sou, tá vendo, ó? Iesu, Jesus. Aqui, ó. Olha que vai aparecer aqui. Vai sair Jesus e vai aparecer aqui, ó. Eu sou porco. Tá vendo, irmãos? O abominável da desolação é exatamente o Jesus que Roma trouxe. O Jesus que Roma trouxe é o abominável da desolação. Porque se você for botar aqui, ó, Iesus no latim, é Jesus no português, e Iesu no latim.
porque nós precisamos entender toda essa estrutura. Diz que o sacrifício diário iria ser tirado e colocado um sacrifício nojento no lugar. O sacrifício diário a gente sabe que é Yahshua, o Mashiach. E o símbolo de Yahshua é um cordeiro. O símbolo de Yahshua, irmãos, é um cordeiro. O símbolo de Yahshua não é um porco. Então, quando você pega e vai procurar o significado do nome de Yahshua no hebraico, essa palavra aqui, ó, essas 3 letras aqui, ó, Yahshua, Shá no hebraico, esse aqui, S-H-A, é lógico que foi transliterado, né? O caractere lá no hebraico não é igual o caractere aqui no português. Então, Yahshua, no hebraico, a palavra Shá significa salvação. Por que o Shabat, ele era sombra de Yahshua? Por que o Shabat era sombra de Yahshua? Porque na palavra Shabat tem a palavra Shá. No nome Shabat existe a palavra Shá. E Shá no hebraico é salvação. Então, não era à toa que Yahweh pediu que nós guardássemos esse dia, o Shabat. É evidente, irmãos, que dentro de uma estrutura de conhecimento e de coerência, e sobretudo de muita, mas muita compaixão para com o nosso próximo. Eu guardo o Shabat porque eu sou dono da oficina. Eu é que faço os meus horários de trabalho. E eu guardo o Shabat. Trabalho 6 dias, descanso 1. A terra deve ser explorada, deve ser cultivada durante 6 anos. E no 7º, a ordem de Yahshua é que ela descanse. Que o homem não plante no 7º ano. E assim acontece com a nossa vida. Então, Shabat não é sábado, irmãos. Sábado é uma palavra paganizada. Sábado é uma referência a Saturno. É uma alusão a Saturno. Então, Shabat, na palavra Shabat, existe a palavra Shá. Como na palavra, no nome Yahshua. Então, o Shá significa salvação. O símbolo de Yahshua é um cordeiro. Eis o cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Na nossa Bíblia paganizada está: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a gente sabe que ali na palavra Deus, no lugar dela deveria estar a palavra Criador. No lugar da palavra Senhor deveria estar a palavra Ial. Porque Yud-Re, Vav-Re, o tetragrama no hebraico, a transliteração dele, a transliteração do hebraico para o português é Y-A-U-H. Entendeu? Y-A-U-H. E então, irmãos, nós precisamos entender toda essa estrutura. E uma vez que o sacrifício foi tirado, foi mudado, o sacrifício foi jogado por terra e a ponta pequena, Roma papal e Roma imperial, o que fez prosperou. Então eles tiraram o nome do nosso Salvador, Yahshua, e colocaram o nome Jesus Cristo. E olha uma coisa interessante, meus irmãos, eu vou abrir agora com vocês aqui, e é bem coerente e é bem racional nós sabermos o que nós temos que aprender a respeito de nossa salvação. 22. João 4:22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ali deveria estar: a salvação vem dos Ialdins, porque judeus foi exatamente o nome que eles colocaram, até os próprios nascidos em Israel, eles mesmos preferiram colocar aqui que para esconder o nome de Yahweh, porque deveria ser: a salvação vem dos Ialdins. Ialdim, irmão, din no hebraico, Ialdim, din é povo. Então, povo de Yahweh. Aqui, ó, está paganizado.
a salvação vem dos Ialdim, não é dos judeus. E o povo judeu sabe disso. Só que eles mantiveram aqui, nunca reclamaram. Na Bíblia deles, você jamais vai ver essa palavra aqui, judeus. É sempre Ialdins, porque é povo de Ial, entendeu? Essa palavra judeus aqui é para esconder Ialdins. Por detrás dessa palavra judeu está a pronúncia correta. Ialdins. Então, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Ialdins. Se a salvação vem dos Ialdins, nós temos que buscar entender qual é a língua que Ialcha nasceu, qual era o idioma que Ialcha falava. Lembra quando ele aparece para Saulo de Tarso? Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E olha, irmão, que dentro do contexto ele está falando em hebraico. Ele está falando em hebraico, era a língua que Ialcha nasceu. Então o nome do nosso Salvador, ele não pode ter origem latina. Ele não pode ter origem latina. O nosso Salvador, irmãos, a origem dele é hebraica. Não pode ser latina. E esses nomes aqui, ó, Iesu é no latim, Jesus no português e Diesel no inglês. Então, Atos 4:12 nos ensina o seguinte. Atos 4:12. Olha o que diz Atos 4:12. Não existe mais do que um nome, irmãos, para nós invocarmos a fim de sermos salvos. Só existe um nome, um único nome. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então não há salvação em nenhum outro nome. E qual é o nome então pelo qual devamos ser salvos, irmãos? Qual é o nome? Será que é Jesus? Será que é Iesu? Será que é Diesel? E no alemão tem outra. Eu vou procurar aprender em outros idiomas para poder trazer bastante idioma. Você vê que o nome, né, vindo de Roma, a grande prostituta, a grande Babilônia, ela tratou de colocar o nome, de traduzir o nome de Ialcha para vários idiomas. Por exemplo, no aramaico, é Yeshua HaMashiach, no aramaico. Mas Yeshua HaMashiach não é Ialcha. Então, não pode ser o nosso Salvador. Yeshua HaMashiach, irmão, não é Ialcha. Isso é no aramaico. E tem outros nomes espalhados na face da terra. Agora, essas escrituras afirmam que só existe um único nome a ser invocado, pelo qual nós devemos ser salvos. Então, você vai invocar o nome do Messias, do Mashiach, no idioma que não é o dele? No idioma dele, irmãos, o nome do nosso Salvador é Ialcha. Ialcha. Por que é Ialcha? Porque ele recebeu o nome que está acima de todo nome. O nome do Pai é Ial. O nome do Filho é Ialcha. Então, no nome do Filho tem o nome do Pai, Ialcha. Como no nome de Benjamim Nataniel, conhecido aqui no Brasil e nos lugares fora de Israel, ele é conhecido como Benjamim Netanyahu, fora de Israel. Mas dentro de Israel, ele é conhecido como Benjamim Netanyahu, filho da mão direita de Ial. Até os bichos, irmãos, até os animais, eles louvam a Ial, eles invocam a Ial. Olha o leão. Iau, iau. Olha o gato. Miau, 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 miau. Mi-au, i-au. No miau do gato, tem as 3 últimas letras que formam iau. No miau do gato, tem as 3 últimas letras formam a palavra iau. Mi-au, mi-au. No miau do gato, irmão, tem as 3 letras
da palavra miau é iau, as 3 letras finais. Entende? O cachorro. O lobo, enfim. Os bichos, irmãos, não foi perdida. O nome de Iau não foi perdido pela natureza. Satã não pode enganar, tirar o som vocal do rugido do leão, do uivo do lobo, do cachorro, do miado do gato. Ele não pode tirar. Mas ele tem projeto, ele colocou o projeto dele em prática de acabar, de arrasar com o nome do nosso Salvador e colocar o nome do porco, do Deus porco de Roma, do Dio porco de Roma. E eu quero ler com vocês aqui, irmãos, vamos lá em Jeremias, que é conhecido dentro de Israel como Irmial. Jeremias lá dentro de Israel, dentro de Israel, é Irmial. Jeremias, olha aqui, irmãos, capítulo 11, versículo 19, olha o que diz para nós. Eu era como um cordeiro, como um boi que levava a matança, porque não sabia o que maquinavam um propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Tá vendo? Qual era o propósito deles? Era que não tivesse mais a memória do nome de Yahshua. E eles conseguiram, irmãos, por quase 6.000 anos, eles conseguiram apagar o nome de Yahweh. Quem era levado como um cordeiro ao matador? Não foi Yahshua? Yahshua não foi como um cordeiro ao matador? E ali eles tramavam um plano dizendo: vamos cortar a árvore, cortar é matar. E vamos apagar o nome dele da face da terra. Qual é a parte que você está com dificuldade de entender? Vou botar mais uma vez, ó. Vou colocar mais uma vez. Eu era como um cordeiro, como um boi que levavam a matança, porque não sabia que maquinavam um propósito contra mim, dizendo: destruamos a árvore com o seu fruto e cortemo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Então, irmão, quem foi como um cordeiro que foi levado ao matadouro? Foi eu, foi você? Ou foi Yahshua e Yahshua o Mashiach? Então, irmãos, eles já tramavam ali para tirar o nome de Yahshua o Mashiach de cena. Então eles, com a maldade deles, eles fizeram isso, irmãos. Tiraram o nome de Yahshua e colocaram o nome do porco. Iesu no latim, Jesus no português e Diesel no inglês. E a tradução, irmãos, o significado de Jesus no grego é cavalo. É um bicho imundo, irmãos. O significado de Jesus no grego é cavalo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui. Eu não vou... Mas depois você procura no dicionário grego o significado de cavalo. Como que o significado de Jesus no grego é cavalo. No latim é porco. E independente de ser cavalo ou porco, em uma língua ou em outra, todos dois são bichos imundos. E o que Iau fala a respeito do porco? Não tocareis no seu cadáver. É abominável. É abominável. Se você for lá dar uma olhada no Levítico 11, ali ele fala de uma receita de saúde. Quando ele fala do porco, ele chama o porco de abominável. O abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que estaria no lugar sagrado, era exatamente o nome espúrio, o nome imundo, o nome nojento que Roma iria trazer para o povo. O nome que Roma iria trazer para o povo, irmãos, era o nome exatamente do porco de Roma. Lembra do episódio? Eu não vou procurar aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Muito embora eu tenho aqui, eu vou olhar lá. Vou olhar porque é muito pertinente e é muito revelador, irmãos. Nós vamos agora dar uma olhada no livro de Lucas.
Livro de Lucas, capítulo 8. Capítulo 8, verso 27. Capítulo 8, Lucas 8, Lucas 8. Verso 27. Aqui é um episódio que Iau está expelindo um demônio de uma pessoa. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Está vendo? Ele saiu da cidade e foi morar no sepulcro. E quando viu a Iauxa, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo, com grande voz, que tenho eu contigo, Iauxa, filho do Altíssimo? Por que eu leio Iauxa aqui? Porque isso aqui é pagão, irmão, é paganizado. Iauxa, filho do Altíssimo, filho do Criador Altíssimo, peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-o no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, eram impelidos pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Iauxa, dizendo, qual é o teu nome? E Iauxa perguntou, irmão, não é porque ele não sabia, não. Ele quis ensinar para nós, para que nós pudéssemos entender o contexto desses demônios. Qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Deixa eu dar uma paradinha aqui, irmãos, para voltar aqui para vocês. Eu quero explicar. Quando ele disse que o nome dele era Legião, ali ele estava dizendo que Roma representava os demônios. Roma, pelo poder civil, religioso, representa os demônios. Por que eu estou falando isso? A palavra legião, em termos de exército, só aparece no exército romano. Por exemplo, nos outros exércitos do mundo inteiro, nós encontramos as divisões, né? As divisões dos exércitos em batalhões, em pelotões, batalhão 1, pelotão 1, batalhão 2, pelotão 2 e assim sucessivamente. Mas em Roma, nos exércitos romanos, nós não temos essas insígnias de separação. Lá é Legião 1, Legião 2, Legião 3, Legião 4 e assim vai. Não é batalhão, não é pelotão, mas sim legião. O exército romano, ele é dividido por legião, não é dividido por batalhão e nem pelotão. Portanto, aquele demônio, quando ele disse o nosso nome é legião, ele está dizendo que Roma representa os demônios aqui na terra, na arte de enganar, na arte de guerrear contra aqueles que obedecem a Iau dos exércitos. Então aqui nessa passagem nós podemos entender que esse demônio, ao se identificar como legião, sendo o nome dele, ele está dizendo que é Roma que ataca o exército de Iau. Porque em nenhuma outra nacionalidade, nenhuma outra nação, as insígnias da divisão do exército é legião, a não ser nos exércitos romanos. Nos exércitos romanos, as insígnias de divisão, em vez de ser batalhão ou pelotão, é legião, legião 1, legião 2. Lembra do filme Gladiador? Eu sou Máximo Merígimo, general da 10ª Legião, do verdadeiro imperador. Entendeu? Lembra? Na expressão no filme Gladiador? Ele dizendo, eu sou Máximo Merígimo, da legião, da 10ª Legião, do verdadeiro exército, do verdadeiro imperador. Júlio César. Entendeu? Então, as insígnias do exército romano e as separações, elas são separadas por legião. Não é separada por pilotão e nem batalhão, mas legião. Vamos continuar com a leitura. Muito bem. Onde aqui?
Legião. Versículo 4. Perguntou-lhe Yauxa, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Tinha entrado nele muito demônio. E rogava-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Eu quero ver aqui, irmão, se eu acho uma tradução que diz mar. Quero ver aqui se eu acho uma tradução que fala mar. Aqui está falando lago. Espera aí. Deixa eu ver aqui. E andava ali pastando, no porco, despenhadeiro no lago. Tá vendo aqui? Eu quero uma tradução que traga mar. A palavra mar. Porque essa é a tradução correta. Mas lago também é formado de água, irmão. Não tem para onde fugir disso. No lago, ó, aqui, ó, já mudaram já, tá vendo? Versão nova, era mar. Versículo, qual é? É o 33. Então, vamos lá. 33. Todas elas estão mostrando o lago. Mas lago também é cheio de água. Não tem para onde fugir, não. Entraram no porco, a manada despenhadeira abaixo para dentro do lago afogou-se. O que a gente sabe? O lago também é água, não tem para onde fugir disso não. Eles tentaram aí, porque a besta que sobe do mar, lá o Apocalipse fala, a besta que sobe do mar. Não é a besta que sobe do lago, é a besta que sobe do mar. Eles só estão botando lago. Olha, mudaram toda essa tradução, hein? Eles são terríveis. Mas a gente sabe que lago também. Tudo aqui tá mar, tá lago, mas era mar a tradução. E afogou-se no lago. Não adianta, lago tem água. Eles mudaram tudo. Essa tradução mesmo aqui, essa Bíblia aqui, mesmo ela. Mas tá tranquilo, vamos lá. E saindo dos demônios daquele homem, entraram nos porcos, e a manada se arrojou de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Então, irmãos, aqui nós podemos entender aqui desse diálogo com Yauxa, que Roma trouxe o Deus porco a todo o povo. Porque aqui, ó, identificado pela legião, o nome dos demônios que estava ali era legião, e Roma é o único exército no mundo que tem as divisões por legião. Legião A, Legião 2, Legião 1, Legião 2, Legião 3.
ou até mesmo Legião A, Legião B, Legião C e assim sucessivamente. Não é igual aos outros exércitos, que é dividido por pelotão ou por batalhão. O exército de Roma é dividido por legião, até os dias de hoje, irmãos. Então, esse demônio, ao ser identificado como legião, nessa passagem deles entrando nos porcos e os porcos se jogando, se precipitando no mar ou no lago, porque o lago está cheio de água, irmão, e eles morreram afogados. Então aí, Yahshua estava mostrando para nós, olha, Roma vai levar o porco a todo mundo, vai levar o sacrifício nojento, o sacrifício que ficará no lugar do sacrifício diário. Vai ficar no lugar do sacrifício de Yahshua. Por mais de 5.000 anos, Roma fez isso. Mas Yahweh dos exércitos, irmãos, ele está despertando o povo dele para aquilo que deve ser despertado. Vamos agora fazer uma leitura, porque há mais de 5.000 anos, o nome do Pai e o nome do Filho foi apagado da história da terra. Mas Yahweh está cumprindo uma promessa que ele mesmo prometeu. Isaías 56, 2. Isaías 56, 2. Não, é 52, 6. Isaías 52, 6. 52, verso 6. Que diz para nós o seguinte, ó. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo o que falo. Eis-me aqui. E se a gente dá uma olhada em Irmial 33, 3, que diz para nós o seguinte, Irmial 33, 3, que diz assim para nós, ó, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Está vendo? Coisas grandes e firmes que não sabes. O que é grandes e firmes? O pai e o filho. Mas em outra tradução, irmão, vai dizer aqui para nós o seguinte. Bora ver aqui. Nessa tradução. Bora ver se tem nessa não tem. Aqui também não tem. Aqui. Coisas grandes e sublimes que você não sabes. Ó, já tiraram o oculta, tá vendo? Coisas grandes e oculta. Eu quero achar o coisas grandes e oculta. Por que está oculta? Não está revelado aqui nas escrituras, irmão. Porque o sujo, o adversário tirou. Tá vendo aqui, ó? Eu vou procurar essa Bíblia de hoje numa tradução mais antiga, numa versão mais antiga. Porque nessa nova versão está cheio de coisas mudadas nela. Invoca-me e te responderei. Aqui, o que eu achei aqui. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tá vendo? Coisas grandes e ocultas. O que está oculto que até então eu não sabia, até poucos meses atrás eu não sabia? O nome do Pai e o nome do Filho está oculto, irmãos. Nas nossas Bíblias, principalmente. Nas Bíblias fora de Israel, nas Bíblias dentro de Israel, as Bíblias que estão no hebraico arcaico, no hebraico antigo, não tem essas heresias, esses fermentos. Então invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, nós precisamos entender tudo isso aí. Agora nós vamos, irmãos, no livro de Provérbio 30, verso 4. Olha que interessante. Vê se não é coerente com o estudo que nós estamos fazendo. Provérbio 30, verso 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome
E qual é o nome de seu filho? Olha o desafio. Se é que o sabes. Tá vendo? Então, quem estabeleceu todas as coisas? A resposta é Iau dos exércitos. E qual é o nome de seu filho? Iauxa, o Machia. O nome do filho de Iau, irmão, não é Jesus Cristo. Não é Jesus Cristo. É Iauxa, Machia. Iauxa, o Machia. Por que é Iauxa? Iauxa, no hebraico, Shá, significa salvação. Ou seja, salvação de Iau. Iau salva. Da direita para a esquerda é salvação de Iau. Da esquerda para a direita, Iau salva. Então, irmãos, vocês estão pegando aí a visão? Estão entendendo essa conjuntura profética, esse contexto todo disso aí? Nós precisamos, irmãos, entender que nós precisamos invocar o nome de Iauxa na língua em que ele nasceu. Lá dentro do hebraico, o nome do nosso Salvador é Iauxa. Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Lembra? Na luta contra Satã a respeito do corpo de Macha, corpo de Moisés, o que Iauxa falou para Satã? Que Iau te repreenda. Por que Iauxa mesmo não repreendeu Satã ali, irmão, naquela altura? Porque Iauxa ainda não tinha recebido o nome que é sobre todo nome. Por isso, ele não usurpou, não tomou o direito de repreensão que Iau tem. Iauxa, naquele tempo, naquele contexto, ainda tinha o seu nome como Mical, que a gente conhece como Miguel. Mas o nome dele, naquele embate, naquela luta, naquela peleja contra Satã, o nome dele era Mical. A Bíblia mostra Miguel. E a gente não pode. Tudo que tem El, no fim, está relacionado a ídolos pagãos. Entendeu? Tudo que tem El. Você vê a charge do Superman, a charge do Super-Homem. Zor-El, Kal-El. Ou seja, Zor-El, o pai, Kal-El, o filho. Zor-El, o pai do Superman. Kal-El, o filho. Ou seja, uma alusão, uma charge que deveria, se quisesse falar de um Salvador, não eram esses nomes que tinha que usar. Zor-El como pai e Kal-El como filho. Se quisesse falar do Salvador, não era Zor-El, é Iau, não era Kal-El, era Iauxa. Se quisesse fazer uma ênfase, uma alusão à salvação verdadeira, jamais ia usar nome pagão, mas ele já usa de propósito. E lembra que teve um filme do Superman, filme do Super-Homem, em que eles diziam, dentro do filme, o mundo não precisa de um Salvador? Isso é blasfêmia de Satanás, irmãos. Se o mundo não precisasse de um Salvador, Iauxa não viria. O mundo precisa sim de um Salvador. E nesse filme, Superman, tem lá dentro uma manchete no jornal lá do filme: o mundo não precisa de um Salvador. E a gente sabe que precisa, irmão. Então, nós precisamos entender tudo isso para que a gente conheça as engrenagens das coisas, como é que funciona. E nós precisamos, irmãos, aprender a invocar o nome do Pai, Iau, a orar o nome do Pai, Iau, Iauxa. E eu tenho, irmãos, um testemunho forte, tremendo. Eu tenho um sobrinho que tomou as 4 picadinhas. As 4 picadinhas ele tomou. A minha mãe também tomou as 4 picadinhas. Muito embora, irmãos, eu tinha avisado a ela para que não tomasse nenhuma. Mas ela, de teimosia, tomou. Mas também ela não conhecia as coisas que eu mesmo agora conheço. Porque as coisas que eu estou agora conhecendo a respeito de Iauxa, irmãos, não tem mais do que 9, 10 meses, não. Então, eu só sabia que as picadinhas era perigoso tomar. E eu disse para ela não tomar. E ela tomou. Então, no meu sobrinho, as picadinhas
Ele está internado, irmãos. Cheio de efeito colateral das picadinhas. Cheio de mancha na pele. Cheio de trombose. Entendeu? Todo arrebentado por causa das picadinhas. Minha mãe também tomou. Só que, entretanto, minha mãe, quando eu aprendi a respeito de Iau e Auxa, a minha mãe, tanto quanto esse meu sobrinho, estavam tendo infecção urinária constantemente. O meu sobrinho ainda está com infecção urinária. E está difícil, está tratando dela há mais de 4 meses. E não consegue ficar livre dessa infecção urinária. E minha mãe tendo uma em cima da outra. Mas nesse meio tempo, eu ensinei a minha mãe a respeito de Iau e Auxa. Mostrei para ela como que o sistema nos enganou. E ela assimilou, ela entendeu. E ela hoje, irmãos, ela não ora mais em nome de Jesus Cristo. Ela ora em nome de Yahushua Mashiach. Ela ora a Iau, o Pai. Ela não ora mais se referindo ao Pai como Deus ou mesmo como Senhor, mas como Iau e como Criador, como aquele que criou todas as coisas. Iau dos exércitos, meu irmão, minha irmã, ele é aquele que criou todas as coisas. Então, eu aqui, minha esposa, minha tia lá nos Estados Unidos, nós começamos a clamar, a invocar o nome de Iau, de Yahushua. E o que aconteceu com a minha mãe? Nunca mais teve infecção urinária, nunca mais teve efeito colateral dessas picadinhas. Mas, infelizmente, o meu sobrinho, ele não invoca Iau e Auxa. A mulher dele não invoca Iau e Auxa. Está sempre com esse nome desse porco aí que Roma trouxe para a humanidade. Sempre invocando o nome desse porco. Sempre invocando o nome desse ídolo. Sempre se referindo, entrando na presença do Criador, usando o nome Senhor, que é Baal. O nome Senhor, o significado dentro do hebraico é Baal, irmãos. E nós temos que pronunciar o nome de Iau, de Auxa, se quisermos prosperar, se quisermos ter a proteção que Iau nos oferece. E Ele quer, irmãos, que nós venhamos a ser purificados. E nós vamos ser purificados. Até 2.300 tardes e manhã o santuário será purificado. Isso vai se cumprir entre 2031 e 2032. Então, o santuário será purificado, o nosso corpo será purificado. E Iau prometeu isso. Vamos dar mais uma olhada. Agora vamos em Oséias, irmãos. Oséias 2. Oséias 2, 16. Oséias 2, 16. Deixa eu ver se está aqui. Tá. Naquele dia, diz Iau, porque aqui, irmãos, eles botaram Senhor, esse título aqui, Senhor. Lá no hebraico, Senhor significa Baal. Então eles botaram Senhor aqui para esconder o nome de Iau. Naquele dia, diz Iau, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Quando é que a gente chama Iau de Baal, irmãos? Quando é que a gente chama Iau de Baal? Quando a gente se aproxima dele em oração e ao estar falando com ele, a gente refere ao nome dele, entra com esse título Senhor. Ao entrar com esse título Senhor, nós estamos chamando o nosso Iau, o nosso Criador, de Baal. Porque esse título Senhor, o significado dele dentro do hebraico, ele é Baal. É o significado dele dentro do hebraico. Não aqui no português. No português o significado é outro. Mas lá no hebraico o significado é Baal. Então quando a gente chama Iau de Senhor, a gente está chamando ele de Baal. A gente está invocando Baal. E Iau prefere que você se refira a ele, se quer se referir com pronome de tratamento, se refira como tu, como você, entendeu? Mas nunca se refira a Iau com esse pronome Senhor. Porque dentro do hebraico, Senhor significa Baal. E o meu povo nunca mais me chamará de meu Baal. Quando é que a gente chama Iau de Baal? É quando você se refere a ele usando esse título Senhor. Você pode usar o título Senhor
como pronome de tratamento no nosso relacionamento com o nosso próximo. Por exemplo, se estiver falando com uma pessoa, eu tenho 53 anos, se eu estiver falando com uma pessoa de 60 anos, de 70 anos, 80 anos, se eu quiser me referir a ela, a ele como Senhor, eu posso, porque dentro do nosso dialeto, dentro do nosso idioma, Senhor é um pronome de tratamento, é um pronome de respeito. E eu posso assim tratar o meu semelhante, o meu próximo, o meu igual, aquele que é igual a mim. Mas eu não posso tratar Iau com esse pronome, porque Iau, ele não é Baal. E dentro do hebraico, Senhor, o significado da palavra Senhor é Baal dentro do hebraico. Vocês estão entendendo? Então, é dentro desse contexto, dentro dessa estrutura toda. Vamos continuar lendo para ver aqui o que mais a gente pode achar aqui. Iau está prometendo, irmãos, olha só. E naquele dia diz Iau, ela me chamará meu marido e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Balaíns e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra. E tirarei desta o arco e a espada e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança. Tá vendo, irmão, por que a gente tem que banir os nomes dos Balaíns de nossos lábios? Porque fazendo isso nós estaremos seguros, e Iau vai nos proteger. Por quê? Porque a gente invoca o nome dele e a gente procura tirar os nomes dos Balaíns. E quais são os nomes dos Balaíns? Por exemplo, os nomes do Balaim: Senhor, Deus, porque Deus, a raiz da palavra Deus está em Zeus. A raiz da palavra Deus está em Zeus. Zeus é um deus da mitologia grega. Então, quando você está falando Deus, é o mesmo que está falando Zeus. Está entendendo, meus irmãos? Então, nós temos que tirar isso. Pedir Iau para nos ajudar a ele nos purificar. A gente mesmo também tem que vigiar. Às vezes, de vez em quando, ainda escapa. Agora aqui, na forma didática, eu não posso deixar de falar os nomes, porque eu estou ensinando. Mas dentro do meu contexto pessoal, das minhas orações, eu jamais me refiro a esses nomes de Balaíns. Então, nomes de Balaíns, irmão, são os nomes que faz menção direta ou indireta a ídolos pagãos, a ídolos falsos, entendeu? Então, nós temos que, para ficar seguro, temos que ter nossa vida pautada na diretriz que Iau colocou para nós andarmos. E qual é a diretriz que Iau colocou para nós andarmos? Invocar o nome dele em nome de Iauxa. Se possível, botar o nome dele no nome de nossos filhos. Como lá, Benjamim Nataniel, filho da mão direita de Iau. Entendeu? Quando passa um míssil, a bateria antiaérea de Israel não consegue deter que um ou outro passa. Quando cai, as pessoas lá dentro, elas clamam: Iau, me protege, Iau, me socorre. Iau, eles não falam nem Hashem, porque o Hashem é uma língua muito usada, é uma palavra muito usada lá se referindo ao Criador, Hashem. Eles não falam Hashem, porque Hashem é um título. Eles invocam mesmo Iau, o nome de Iau. Entendeu? Quando cai, se você puder procurar aí e colocar eles chamando, invocando Iau na hora do perigo, de repente, num outro vídeo que for falar desse assunto, eu vou ver se eu consigo pegar, buscar aqui no YouTube, um vídeo que mostra eles chamando, clamando por Iau. Iau me socorre, Iau me protege, Iau me ajuda. Entendeu? Então, irmãos, é o nome a ser invocado. E nós precisamos entender que o selo da profecia, irmãos, foi tirado. Essas coisas estão sendo reveladas a nós. Não podia ser revelada a Daniel, porque Daniel não entenderia. Daniel não conhecia nem... Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito Santo. Daniel não conhecia nem o que era o Espírito
Nem o Jesus, irmãos. Daniel não conhecia nem o Jesus. Nem se falava no tempo de Daniel, o nosso Salvador ainda não tinha nem vindo aqui. Então, como que o anjo ia explicar essas coisas para Daniel e Daniel entender? Por isso ele disse, sela a visão, porque é para o tempo do fim. É para um tempo determinado do fim. Um tempo determinado do fim. Isto é, aconteceu, irmãos, a revelação, a restauração dos nomes sagrados vem acontecendo desde 2012. Desde 2012, mais ou menos. Entendeu? E nós precisamos, então, ter toda essa conjuntura de informações para que nós possamos, irmãos, invocar o nome verdadeiro. A minha tia veio do Paraná para ser imergida em nome de Yahshua, porque ela entendeu que a imersão dela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não era a correta, porque a imersão é no nome de Yahshua. E porque, sendo no nome de Yahshua, é também no nome do Pai, porque Yahshua, o nome do Pai, está no Filho. Mas não é em nome do Espírito Santo, porque o Espírito, o Ruach Kadosh, irmãos, ele é o Espírito do Pai. Ele não é uma entidade separada do Pai. O Ruach Kadosh é a integridade do Pai. Então não faz sentido a imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque se o Espírito é santo, ele é separado. Ele não está com o Pai. Então, a conjunção do Espírito, a configuração do Espírito Santo, ela só se aplica em relação aos demônios. Por quê? Porque os demônios estão separados e Yahweh separou os demônios da comunhão com ele. A nossa configuração a respeito do Espírito de Yahweh, ela deve ser a pronúncia Ruach Kadosh. O Ruach Kadosh abrange puro, sagrado, perfeito, justo, tudo que é bom, tudo que é aplicável para o bom costume, para o bom proceder, está nessa expressão Ruach Kadosh. Nós temos o Ruach Kadosh, o Espírito puro, o Espírito sagrado, o Espírito justo, o Espírito perfeito, o Espírito alegre, o Espírito de comunhão, não o Espírito de separação, irmãos. Nós não temos o Espírito Santo, nós temos o Ruach Kadosh. A função Ruach Kadosh, a configuração Ruach Kadosh é dentro desse contexto. A palavra santo, o significado dela é separado. Os anjos não ficam lá no céu diante de Yahweh dizendo separado, separado, separado. Os anjos não ficam assim, irmãos, porque a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. Como nós vamos ter comunhão com alguém se nós estamos separados desse alguém? Então a comunhão, a configuração do Ruach Kadosh em nossa pronúncia, ela é a correta. Quando você tiver de falar do Espírito Santo, você só deve falar em separação do pecado, porque o Ruach Kadosh, o Espírito Sagrado de Yahweh, só aceita a palavra santo em relação à separação do pecado. Aí a gente pode dizer que nós estamos separados do pecado porque nós temos o Ruach Kadosh. Nós temos o Ruach Kadosh. Nós não temos um espírito separado. Nós temos um espírito que une e não separa. Então, no livro de Apocalipse 17, verso 3, que diz que a besta está cheia de nome de blasfêmia, nós vamos ler aqui mais uma vez para a gente poder encerrar, irmãos. Apocalipse 17, 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Tá vendo, meus irmãos? Besta repleta de nomes de blasfêmia. Tá entendendo, meus irmãos? Nome de blasfêmias. E se você for fazer a configuração do Ruach Kadosh, você colocando Espírito Santo,
você está usando um nome que não é para ser usado. No nosso relacionamento com Yahweh, com Yahusha, nós temos sempre que pronunciar. Se você quer dizer que tem comunhão com Yahweh, com Yahusha, que se você quer dizer que tem o Espírito de Yahweh, então você tem que dizer assim, eu tenho o Ruach Kadosh, tenho o Espírito puro, o Espírito sagrado, o Espírito perfeito, o Espírito justo, o Espírito de união, não o Espírito de separação. Quando você fala Espírito Santo, é um espírito de separação, porque santo é separado. E Yahweh separou Satanás e os anjos da presença dele. Quando o feiticeiro vai acender uma vela para o santo, ele não está mentindo, porque ele está acendendo uma vela para Satanás, para os demônios. Porque quem é que está separado de Yahweh, de Yahusha? Não são os demônios? Nós não, irmãos. Nós não estamos separados de Yahweh e de Yahusha. Por quê? Porque nós temos o Ruach Kadosh. Nós temos o Espírito que acolhe, o Espírito que ajunta. Quantas vezes quis eu já juntar vocês debaixo de minhas asas, como uma galinha junta os pintinhos? Então, o Ruach Kadosh, irmãos, quem blasfemar contra o Ruach Kadosh, não tem perdão. A blasfêmia contra o Ruach Kadosh é imperdoável. Então, nós temos que procurar entender a configuração desses nomes de blasfêmia que a besta carrega. A besta carrega vários nomes de blasfêmia, irmãos. E um deles, ela coloca o Espírito Santo em tudo quanto é coisa que ela faz e que ela ensina. A besta, a Babilônia, a Laodiceia, ela coloca o Espírito Santo, ora em nome do Espírito Santo. E existe até hino, Espírito Santo intercede por nós. Como que o Espírito Santo, se ele está separado, como é que ele vai interceder por nós? Não, irmãos, não existe. O Espírito Santo é santo só em relação aos demônios, porque ele é separado dos demônios. Em relação a nós, o Espírito de Yahweh é o Ruach Kadosh, o Espírito sagrado, o Espírito puro, o Espírito manso, o Espírito perfeito. Nessa palavra Ruach Kadosh, está nela localizado tudo que é de bom. Agora, santo, o significado primário da palavra é separado, e você sabe disso. E você acredita que os anjos lá no céu ficam separados? Eu não acredito, irmãos. Eu acredito que os anjos no céu ficam puro, 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 perfeito, 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 justo, 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 bom, 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 enfim, tudo que é dentro de uma conjuntura pura e perfeita. Eu não acredito que os anjos ficam separados, falando com Yahweh. Não acredito nisso. E nós sabemos, irmãos, que as escrituras estão todas elas estão cheias de paganismo. Toda ela está cheia de paganismo. Não completamente cheia de paganismo, porque nas escrituras contém a palavra de Yahweh. As escrituras não é a palavra de Yahweh, elas contêm a palavra de Yahweh. Porque dentro das escrituras existe muito paganismo. Paganismo que você nem quer imaginar. Acabou minha água. Então também está acabando a nossa mensagem. Então, meus irmãos, é de fato um prazer muito grande poder ter dividido com vocês aqui o pão da vida. Ter dividido com vocês aqui a palavra de Yahweh. E lembre-se, salvação só há em Yahusha. Quem invocar o nome de Yahusha será salvo. E aquele que não invocar e que pertence à linhagem do trigo, na tribulação há de aprender. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahusha, o Mashiach. Assim seja.